Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Lívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje no dia 4 de fevereiro, quarta-feira da quarta semana do Tempo Comum. Quarta-feira, fevereiro, a semana ela vai caminhando a passos largos, né? Muitos já estão aí almejando o feriado do Carnaval para descansar um pouquinho, com razão. Vamos então para a reflexão do nosso Evangelho de hoje. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Gente, isso é muito comum. Muito comum. Os da casa da gente não acreditar na gente. Prefere acreditar naquele que está lá na televisão, aquele que está do outro lado do mundo, aquele que você só conhece de ouvir falar, mas aquele que está dentro da sua casa, dobrando o joelho todos os dias, ali rezando por você, pela sua família, muitas das vezes ele é ignorado. Muitas das vezes. O próprio Jesus foi, que dirá nós, né? Então Jesus foi a Nazaré, sua terra. Jesus saiu da sua terra, começou a sua vida pública, foi para Cafarnaum, mas ele devia sentir saudade do seu pessoal. Afinal de contas, os parentes deles todos moravam em Nazaré, a mãe dele, né? Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Eles escutavam e ficavam admirados e começaram a fazer perguntas. Mas esse cara, ele não é o filho do carpinteiro? A mãe dele não é a Maria, as irmãs dele não são José, Judas, Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Vale lembrar que quando se fala em irmãos de Jesus, querem dizer primos. Maria não teve nenhum filho a não ser Jesus. Ok? Não vamos entrar nesse mérito, porque nós, católicos, acreditamos na virgindade de Maria, antes, durante e depois do parto. Então, para nós, isso é um dogma de fé, a gente não tem que discutir esse assunto. Mas os primos de Jesus moravam ali perto deles, inclusive Judas era o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. Alguns ali eram até discípulos de Jesus, apóstolos, né? E eles ficaram escandalizados por causa dele. Mas escandalizado porque estava fazendo bem? Escandalizado porque ele estava ajudando as pessoas? Muito estranho isso, né? A gente tem que ficar escandalizado com as roubalheiras, com as ladroagens, com as corrupções, com a falta de critério, com tudo de ruim que a gente vê por aí. Agora, escandalizado quando vê uma pessoa fazendo coisa boa,
Primeira vez que eu vejo isso. E estou escandalizada porque fulana de tal está fazendo bem. Ó, gente, se nós nascemos para fazer o bem, quem faz o mal é que deveria escandalizar as pessoas. Mas hoje em dia, o que é certo virou errado e o errado virou certo. E a gente não pode falar nada. Aí Jesus vai falar, né? Um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. Então Jesus foi para Nazaré com o coração aberto, ansioso por chegar lá, encontrar os seus amigos de infância, né? As pessoas com que ele brincou, né? Ali os primos dele, os tios, os irmãos de Nossa Senhora, os irmãos de São José, eles provavelmente eram todos criados no mesmo espaço, no mesmo quintal, né? Então a gente sente saudade, que vontade de ir lá ver meus amigos, de lembrar o tempo de infância, de sentar, bater papo. E eles ficaram escandalizados, porque Jesus estava fazendo bem. Eles estavam perdendo a maior chance da vida deles, de ter o próprio Filho de Deus ali no meio deles. Poder falar, eu sou primo de Jesus. Isso não é para qualquer um, não. Isso não é para qualquer um. Ter primos de sangue, porque Nossa Senhora teve outras irmãs. Maria de Cleofas era irmã de Nossa Senhora, né? E ela teve filhos. Provavelmente alguns desses daqui eram filhos de Nossa Senhora, de Maria de Cleofas. E aí? Parente de Jesus, escandalizados, porque estavam vendo Jesus fazer coisas boas, né? Jesus mais na frente vai falar, né? Não vos escandalizeis por minha causa, né? Não ficais assustados com as coisas que eu estou fazendo. Eu estou fazendo somente as coisas que Deus mandou eu fazer. Estou aqui cumprindo ordens do meu Pai que está no céu, em outras palavras, é claro, né? Mas as pessoas ficavam assim, e ali Jesus não pôde fazer muitos milagres, porque eles não acreditavam em Jesus. Talvez ele também teria pessoas doentes, pessoas possessas, né? E Jesus não pôde fazer muita coisa por eles, porque Deus só vai agir no meu coração se eu abrir as portas e confiar a minha vida a Ele. Se eu fizer isso, Deus vai entrar e fazer uma festa aqui dentro. Mas se eu fechar o meu coração, nosso Deus é um Deus educado. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Então as pessoas estão, naquele tempo, imagina hoje, estão vivendo a vida, gente, de qualquer jeito. Jesus para cá, que Jesus que nada, vou viver a minha vida do meu jeito, da minha maneira. Mal sabe elas o que as espera amanhã. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Admirou-se com a falta de fé deles. Eles que conheciam Jesus, que viram Jesus quase que nascer, né? Maria chegou lá com Jesus, pequenininho, né? Esposa de José. Jesus foi criado ali, também era carpinteiro. A profissão de Jesus é carpinteiro. Aprendeu com o pai dele a fazer banquinhos, a fazer mesa, sofá, cadeira. Imagina você ter na sua casa um banquinho feito pelas mãos de Jesus? Isso não é para qualquer um, não. Mas eles ficaram admirados por coisas tão bonitas, tão simples, que hoje também nós não fiquemos admirados com essas coisas banais. Perdão, que a gente fique, sim, escandalizados com as coisas do mundo, agora as coisas de Deus não. Elas não podem nos escandalizar, pelo contrário. A gente tem que sair e tem que dar testemunho daquilo que Deus já fez na nossa vida. Amém? Espero que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor, que você não se escandalize com os milagres de Jesus. Ele pode, inclusive, fazer um milagre na sua vida, na minha vida, e nós vamos ficar escandalizados com isso? Pelo contrário, eu quero, Senhor Jesus, que o Senhor faça mesmo um milagre na minha vida. Faz um milagre em mim, Senhor. Faz um milagre em mim. Amém?
Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.